Olá, pessoal, como que vocês estão? Vamos começar agora a nossa primeira aula assíncrona, nossa aula gravada, e ela vai ser sobre esse tópico aqui, teoria e tipos de conhecimento. É um tópico um pouco paralelo ao tema do curso, que são as instituições, mas é um tema que eu gosto de falar em praticamente todos os cursos que eu dou. Porque é um tema que ajuda a organizar o conhecimento, a saber sobre o que a gente está falando e poder evitar algumas armadilhas que são típicas de quando a gente está começando o mundo acadêmico. Só dar uma checada para ver se está gravando. Está gravando. Então vamos continuar. Pois bem, tópicos aqui bem gerais. Né? Esse é um tema que é muito relacionado à epistemologia ou então à teoria do conhecimento, assuntos muito filosóficos. Mas eu, que sou apaixonado de filosofia, acho que eles são muito úteis. Então vamos lá, começando com essa questão. O que é uma teoria? A gente vai estudar aqui várias teorias, então é bom a gente saber o que a gente está falando. Teorias são conjuntos articulados de proposições. Poxa, então o que são proposições? Proposições são basicamente afirmações sobre algo. Todos os tipos de afirmação. Pensa afirmações como o céu é azul, a grama é verde, o céu é belo, tem um copo em cima da minha mesa, e assim vai. Não são proposições coisas que não são afirmações. Por exemplo, perguntas. Alguém perguntar o que é uma teoria, que está bem aqui em cima. Isso não é uma proposição, é uma pergunta. Ou então ordens ou pedidos, como por exemplo, me traga um copo d'água, né? Ou então, por favor, acenda a luz. Isso tudo não são proposições. Afirmações matemáticas também são proposições, como por exemplo, tanto que existem teorias matemáticas, né? 2 mais 2 igual a 4 é uma proposição. O último teorema de Fermat também, nesse caso, é uma proposição, né? É um teorema, mas podemos encaixar também nesse conjunto aqui de teorias. Um ponto muito interessante é que teorias são como mapas, né? O que são os mapas? Os mapas, eles são representações da realidade. Olha aqui o mapa mundi, né? Só que um bom mapa, ele é simples, né? Ele simplifica a realidade. A realidade ela é muito grande, muito complexa. Imagina o tamanho do nosso planeta, né? Se a gente fosse colocar tudo, tentar descrever tudo que existe no mundo, seria um mapa do tamanho do mundo, o que não seria muito útil. Fala, né? Uma lenda. Eu não sei de onde surgiu, tem cara de ser dessas lendas recentes que surgiram na internet. Mas é basicamente assim que surgem os mitos. Todos os mitos surgiram de algum lugar um pouco obscuro e eles se mantêm porque eles trazem uma história interessante. Conta uma lenda que uma vez um rei ele pediu para os mais capacitados cartógrafos do seu reino fazer um mapa que tivesse o mais detalhado possível do seu reino. E os cartógrafos ficaram anos e anos e anos fazendo o mapa. E ao final do trabalho, o mapa era tão grande, que ele cobria o reino todo. Eles fizeram, se preocupados em colocar todos os detalhes, que eles fizeram um mapa que era basicamente do tamanho do reino todo. Ele cobria todo o reino. Aí o rei chegou à óbvia conclusão de que esse mapa era completamente inútil e mandou executar os cartógrafos, né? Enfim, qual que é a moral dessa história? Os mapas somente são úteis quando eles retiram os detalhes e mantêm apenas os principal. Ou seja, eles são simplificações da realidade. Eles não são uma descrição totalmente precisa, mas eles são úteis justamente por causa disso, porque eles tiram alguns detalhes. Então, todas as teorias elas são simplificadoras e por isso até um pouquinho equivocadas. Pensa, por exemplo, o mapa mundi. O mapa mundi está tentando fazer uma projeção de algo que é redondo, uma esfera aqui, que é o mundo é redondo, ao contrário do que muita gente pensa, e um plano bidimensional aqui, um plano que seja 2D, sendo que o mundo, na verdade, tem 3 dimensões. Para você fazer isso, existem várias técnicas, né? Mas a projeção mais conhecida é essa que você vai ampliando
o tamanho das áreas perto dos polos e encurtando elas que estão próximos ao Equador. É uma das formas de você tentar transformar algo que é 3D em 2D. Qual que é a consequência disso? Tudo que está longe da linha do Equador vai parecer muito maior do que realmente é. Olha assim, esse quadradinho aqui, olha, que é na linha do Equador, é para ter o mesmo tamanho desse outro quadrinho aqui que está. Na verdade, ele na realidade tem o mesmo tamanho desse quadrinho que está muito alongado, só que nesse mapa é quase o dobro, né? O Canadá, ele não é tão grande como aparece aqui. A Groenlândia é bem menor aqui do que o Nordeste brasileiro, sendo que nessa representação ela tá metade do Brasil. A Groenlândia ela é tipo uma coisa assim, ó, bem menor do que está aqui, mas como ela está próximo da linha do Equador, ela foi alongada. Ou seja, o mapa está um pouco errado. Mas é uma das formas, não tem como ter uma coisa 100% precisa pela impossibilidade matemática de transformar algo que é 3D em 2D, então você tem que, na verdade, escolher qual distorção você tem que fazer, uma vez que é impossível fazer um mapa sem nenhuma distorção. E para as teorias, elas são basicamente a mesma coisa. A gente sempre, quando faz uma teoria para tentar explicar algo, a gente tem que escolher qual distorção a gente prefere, porque é impossível fazer representações sem distorcer nada. Pois bem, saindo dessa analogia com os mapas, eu quero colocar aqui dois tipos de teoria: teorias normativas e teorias positivas. Então vamos lá. O que é uma teoria normativa? Teoria normativa é aquela que fala sobre o bom, o belo ou o justo. Em outras palavras, sobre como as coisas deveriam ser, ou deixar de ser, ou não deveriam evitar. Ou seja, sempre que nós falamos sobre tal coisa é bom, tal coisa está correta, tal coisa está incorreta, deveria ser diferente, ou seja, o mundo como ele deveria ser em termos ideais, são teorias normativas. E um grande achado da filosofia aí dos últimos séculos, né, talvez, foi que esses tipos de teoria não são juízos objetivos, mas sim subjetivos. Não existe no mundo a bondade, a beleza ou a justiça. Isso são coisas que apenas existem na nossa cabeça. A beleza está no olho de quem vê, já dizia o ditado. Ou seja, as consciências, as pessoas conscientes que classificam o mundo em adequado, não adequado, de acordo com seus gostos e valores. Mas as coisas em si simplesmente são o que elas são. Elas não são nem feias nem belas, nem boas nem ruins, nem justas nem injustas. Elas só se tornam assim quando alguém lhe atribui essa característica. Se não houvesse nenhuma consciência no mundo, não existiria nem justiça nem injustiça, nem beleza nem feiura, simplesmente o mundo tal como ele é. Entendeu? Ou seja, sem uma consciência, um sujeito, não existiria essas questões de beleza, justiça ou bondade. É impossível você detectar uma molécula de bondade, ou uma partícula, ou uma onda. Né? Nenhuma característica física de nenhum objeto ou fenômeno tem esses atributos. Ele só tem nos sujeitos, nas pessoas, basicamente, nas consciências. Por outro lado, existem teorias que são positivas. As teorias positivas são as coisas como elas realmente são. Né? E a ciência, as teorias científicas, basicamente entram nessa categoria. Teorias positivas. Não confundir com positivismo, que é outra coisa. São simplesmente teorias que estão querendo dizer o mundo tal como ele é. Né? Em geral, elas são decididas por evidências, contras ou a favor. Quando alguém tem uma teoria de que as coisas são dessa forma, vão se avaliar se essa teoria é adequada ou inadequada de acordo com as evidências. E ao contrário dos juízos normativos, das teorias normativas, elas são questões objetivas e não subjetivas. O mundo é como ele é. Não importa muito a nossa opinião. Né? Por exemplo, se hoje vai chover ou não vai chover, não interessa muito a minha opinião.
né? É uma questão física. Eu poderia não querer chover, ou me recusar a olhar para a chuva, ou na minha cabeça eu recusar a existência da chuva. Ninguém está nem aí para isso, né? Porque a chuva ela vai acontecer ou não acontecer, independente do seu querer. É o mundo tal como ele é. Tá? Porém, em teorias científicas, a certeza é impossível. As teorias elas sempre podem ser questionadas. Né? O mundo, a nossa certeza ela é um pouco questionável. Mas o mundo tal como ele é, aquela coisa de que não existe a verdade, lógico que existe a verdade, existe o mundo que ele é de uma forma. O que é difícil é muitas vezes você ter a garantia de que aquilo que você acha que é verdade de fato é. Em última instância, isso não é possível. Esse é um tópico um pouco mais, na verdade, avançado aí da filosofia da ciência, mas é apenas para considerar que, olha, as teorias positivas são aquelas do mundo como ele é. Pois bem, esse é o ponto principal dessa aula. Essa é uma aula bem curtinha, mas para verificar se vocês estão prestando atenção, se vocês entenderam o que está sendo colocado, eu vou propor para vocês um jogo. E eu quero que vou fazer algumas perguntas para vocês, e eu quero que vocês pausem o vídeo, respondam e só depois despausem, tá bem? Para o jogo ficar interessante. Esse é o jogo das teorias. E vocês vão ter que avaliar se uma teoria que eu mostrei aqui, ela é positiva ou normativa. Lembra lá das definições? Ó? Teorias normativas sobre o bom, o belo e o justo. Teorias positivas, o mundo como ele é. Tá bom? Então vamos lá. Primeira teoria. Teoria da relatividade, feito aqui pelo Beto Einstein. Ela é positiva ou normativa? Pausem o vídeo e tentem responder. Pois bem, gente, teoria da relatividade é uma teoria da física que visa explicar questões como energia, matéria, organização do universo. Então, claramente, é uma teoria do mundo tal como ele é. Então, ela é positiva. Não é o mundo como eu gostaria que fosse, como deveria ser, mas é o mundo como de fato é. Então, ela é positiva. Teoria da Terra plana, positiva ou normativa? Pausem o vídeo. Essa aqui é uma pegadinha, hein? Tenho certeza que muita gente falou normativa nessa daqui, mas não é verdade. Ela é uma teoria positiva. Pô, professor, mas a Terra não é plana, por que ela é positiva? Ora, o objetivo da teoria é dizer o mundo tal como ele é. As pessoas acham, então, que a Terra tem esse formato aí, que a Antártida, na verdade, é uma espécie de borda da Terra. A Lua e o Sol eles são muito menores do que o pessoal fala que é, e eles ficam aqui circulando em cima. Então, é uma teoria uma proposição, né? Uma teoria que fala as coisas como elas são. Não é que as pessoas dizem que a Terra deveria ser plana, que o certo seria ser plana. As pessoas estão falando que ela de fato é plana. Então, é uma teoria do mundo como ele é. Então, é uma teoria positiva. Liberalismo político e econômico. Conhecem esse senhor aqui? Né? Ele é positivo, uma teoria positiva ou normativa? Nesse caso, é uma teoria normativa, criada aqui pelo Adam Smith e vários outros, do John Locke e muitos outros. Ela é uma forma de como deveria ser a organização social e política dos países, baseadas no governo contido, livre mercado, sistema de direito, de Estado de Direito, N questões que tem a ver daquilo que o liberalismo defende de como a sociedade deve se organizar. Se é uma coisa que deve ser, o mundo tal como deve ou deveria ser, é uma questão, posições ou uma teoria normativa. A frase: a democracia é o pior sistema de governo, com exceção de todos os outros que têm sido experimentados. Vocês sabem quem é o autor dessa frase? Isso mesmo, Winston Churchill. É uma frase positiva ou normativa? Bem, né, se você está falando sobre o pior, né, e aqui é um jogo de palavras, né, porque o pior, na verdade, é o melhor.
né? Se ele fala que a democracia é o pior sistema de governo, com exceção de todos os outros, ele está falando que é o melhor, ainda que seja claramente um sistema um pouco falho. Ele falou essa frase porque depois da Segunda Guerra Mundial, onde ele liderou o país, né, na resistência ao nazifascismo na Europa, e ele ganhou a guerra, foi um dos grandes artífices da vitória dos aliados. Na eleição seguinte ele perdeu, né, e as pessoas acreditaram que, olha, Churchill, você foi um ótimo líder durante a guerra, mas no pós-guerra a gente está querendo outras coisas, um governo mais de esquerda, etc. Então não vamos te reeleger. E ele ficou bastante desgostoso com esse resultado eleitoral, e aí ele falou essa frase. Então, se ele está falando sobre o pior ou o melhor, né, aquilo que é o mais adequado, é uma frase de cunho normativo, né? Então, vamos então, próximo ponto. A frase: nenhuma democracia moderna jamais entrou em guerra com outra democracia moderna. Positiva ou normativa? Conhecem esse quadro aqui? Eu cheguei aí ver ele pessoalmente no Museu Reina Sofia, lá em Madrid. Muito impressionante, um quadro enorme de uma parede inteira, né, que representa justamente a guerra. Um quadro do Pablo Picasso. Pois bem, essa frase aqui, nenhuma democracia moderna jamais entrou em guerra com outra democracia moderna, ela está falando de uma situação de fato. E, por incrível que pareça, ela é correta. Realmente, nenhuma democracia moderna entrou em guerra com outra democracia moderna. Vamos pensar assim, as democracias dos últimos 200 anos, né? Jamais entraram em guerra entre si. Todas as guerras foram ou entre ditaduras ou entre democracias e ditaduras. Como estamos falando de uma situação de fato, né, tudo bem, é uma frase muito lembrada pelas pessoas que defendem a democracia enquanto princípio normativo. Mas esta frase em específica ela é positiva, porque ela está falando de uma situação de fato. Poderia ser uma frase positiva inadequada, errada, que nem a teoria da Terra plana. Mas o fato dela estar certa ou errada não faz com que ela deixe de ser positiva, porque ela se propõe a falar sobre o mundo tal como ele é. Se ele se propõe a falar do mundo tal como ele é positivo, independente se está correto ou se não está correto. A mesma coisa, questões normativas, você pode concordar ou discordar com elas. Você pode, por exemplo, discordar dessa frase do Churchill, mas como ela está querendo dizer sobre questões éticas, morais, o mundo, o dever ser, então ela é normativa. Pois bem, a frase Scarlett Johansson é muito bonita. Positiva ou normativa? Olhem bem. Tem-se, né? Por incrível que pareça, a frase aqui é o quê? Normativa. Né? Por quê? Ela está falando sobre questões estéticas. A pessoa acha a Scarlett Johansson muito bonita. Né? Pois bem, por que uma questão normativa? Porque ela depende do gosto das pessoas. Né? Por mais que olhando para ela todo mundo, né, ache ela realmente muito bonita, mas isso não é uma característica que a gente pode medir objetivamente. É uma coisa que tem a ver com os nossos gostos, nossos valores, coisas que só existem na nossa cabeça. Não são características do mundo mesmo. É característica da nossa mente ao interpretar o mundo. Vamos então para uma outra frase. A frase: a maioria das pessoas acha a Scarlett Johansson muito bonita. Positiva ou normativa? Neste caso, estamos falando de uma situação de fato. As pessoas acham ela muito bonita. Então, se é uma situação de fato, porque de fato as pessoas acham ela muito bonita, é uma frase positiva. Né? E olha, esse último exemplo aqui, apesar de, né, parecer ser só um exemplo engraçadinho, eu acho que ele é bastante profundo. Porque as ciências sociais, ela analisa muito questões como essas. Nós aqui analisamos as ideologias
diferentes ideologias de esquerda, de direita, liberais, conservadoras, socialistas, enfim, todas as religiosas, laicas, e todos esses pontos são pontos normativos. Só que a gente não está tentando avaliar se eles de fato estão corretos em si mesmos, porque não é isso o que a ciência faz. A ciência não julga as coisas de acordo com princípios normativamente. Já que vocês aprenderam a palavra, eu vou começar a usar a palavra. A ciência é impossível, né? Os filósofos já chegaram à conclusão de que, olha, como que teorias normativas elas não são objetivas, não são coisas que estão no mundo tal como ele é, mas estão nas nossas consciências, nós não podemos avaliar ela de uma forma científica, no sentido de decidir se a escala de Johansson é de fato muito bonita ou não. Mas isso daqui, essa frase desse tipo aqui, avaliar o que as pessoas acham sobre ela, isso a gente faz, e a gente faz muito, e grande parte do que a gente faz é justamente isso, avaliar objetivamente os princípios subjetivos normativos das pessoas. A gente não pode, por exemplo, avaliar se o liberalismo está correto ou errado. A gente pode ter uma opinião sobre, sem problema, todo mundo tem suas opiniões ideológicas, morais, éticas, tudo bem, mas a gente não pode decidir se ele é de fato correto ou não. Na verdade, existe a ideia da falácia naturalista, que foi proposta pelo grande filósofo inglês, o D.E. Moore, em que ele fala, né, que é uma impossibilidade lógica nós fazemos considerações objetivas sobre proposições normativas, se elas estão corretas ou incorretas, utilizando, por exemplo, as armas da ciência. O que a gente pode fazer é isso aqui, avaliar o que as pessoas, segundo seus valores, suas crenças, estão pensando, agindo de acordo e tudo mais. Como a gente pode, assim, por exemplo, avaliar objetivamente essa afirmação, a gente pode, inclusive, testá-la significativamente. A gente pode fazer uma pesquisa de opinião, perguntando a opinião dela sobre a escala de Johansson, sobre qualquer coisa, sobre o governo atual, sobre o que ela acha sobre o porte de arma, sobre a pena de morte. Tudo isso são questões que, em si, normativas. Mas o que as pessoas pensam sobre ela, aí sim é uma questão objetiva. E um terceiro tipo de teoria, que não é nem objetivo e nem... que não é nem positivo e nem normativo, são as teorias formais. Teorias formais são aquelas que são puramente simbólicas e que não se ligam diretamente ao mundo empírico. É, na verdade, relações puras entre os símbolos. Um bom exemplo para a gente pensar, as teorias formais, é, por exemplo, a matemática. A matemática, ela fala a realidade tal como ela é? Não. Pensa uma proposição matemática qualquer. 2 mais 2 é igual a 4. Isso daqui não fala sobre coisas do mundo. O 2, ele não existe no mundo. Vocês já pararam para pensar? Não é estranho? Não existe 2 enquanto uma atividade, enquanto um ser, da mesma forma que existe uma pessoa, uma vaca, uma nuvem. Não. O 2 é uma abstração, é uma coisa que só existe na nossa mente, a ideia do 2. Tudo bem, existe o símbolo do 2, você pode desenhar o 2. Só que desenha o 2 na areia ou pinta na parede. Só que a ideia do 2, duas unidades, ela não tem uma existência corpórea. A ideia do 2, não o símbolo do 2, a ideia do 2. Então, essas frases como essa, elas são frases puramente simbólicas, abstratas, né? E o mesmo caso da lógica e muitos ramos da filosofia, tá? Pois bem, agora mais uma classificação das nossas teorias. Conhecimento aplicado e conhecimento puro. Conhecimento aplicado é aquele conhecimento que visa um objetivo prático, como, por exemplo, um empreendimento comercial, político ou militar. Já o conhecimento puro ou contemplativo visa apenas o conhecimento pelo conhecimento, aquele conhecimento que a gente
produz, investiga porque acha legal, acha bonito conhecer sobre aquilo, sem nenhuma aplicação prática. Pois bem, feito as classificações entre teorias positivas e teorias normativas e também entre teorias puras e teorias aplicadas, nós temos aqui uma tabelinha 2x2. Nós, nas ciências sociais, particularmente na ciência política, adoramos tabelinhas 2x2, então fiquem se acostumando com isso. E a gente vai cruzar teorias, essas duas classificações que eu acabei de falar. Então, uma teoria positiva e pura, ou seja, contemplativa, aqui no sentido que não tem um fim prático, é a ciência. Alguns diriam ciência pura. A ciência, ela busca falar o mundo tal como ele é, as coisas tal como elas são, mas não há um objetivo prático assim necessariamente envolvido nela. Ela pode eventualmente ser utilizada, mas isso é uma coisa de efeito colateral, vamos dizer assim, né? Porque o objetivo da ciência em si é um objetivo puramente contemplativo. Por outro lado, conhecimento positivo e aplicado é o que a gente chama de tecnologia, ou a gente podemos falar da técnica. Aqui talvez nem esteja tão clara a diferença entre técnica e tecnologia. As duas áreas aqui do conhecimento, elas têm fins aplicados, elas podem ter implicações comerciais, industriais, militares, políticas, e elas buscam estudar o mundo tal como ela é. Então, pensa, por exemplo, a engenharia. A engenharia usa conhecimentos positivos, alguns até conhecimentos puros ela utiliza como técnica. Por exemplo, um engenheiro ele tem que saber muito cálculo. Cálculo é uma questão mais pura, né? Embora o cálculo, como é matemática, a matemática não é teoria positiva, é teoria formal. Poderia colocar até uma caixinha aqui, teoria formal, né? Porque a teoria formal ela não é positiva, porque ela é abstrata, e as teorias positivas elas falam sobre o mundo empírico. Mas vamos colocar assim, o engenheiro precisa saber de física. Física é uma ciência pura, né? Mas ele usa como instrumento, ele usa assim as teorias desenvolvidas da física por um fim aplicado. E a engenharia não é física, a